E pensando então nesse cenário, Lu, como a gente falou bastante de compulsão, enfim, até de impulsividade, esses cenários em que a pessoa talvez tenha algum problema recorrente, vamos pensar aqui, com a função executiva. Tá? Então ela tem uma certa... não necessariamente algo patológico, talvez a pessoa não tenha desenvolvido isso bem. Existe alguma abordagem, assim, das possibilidades que seria mais interessante nesse cenário? Se a gente... Considerando o risco dela pisar na bola e desandar o Se a gente está falando de uma obesidade que não cursa com nenhuma comorbidade psiquiátrica, né? Ou seja, que não tem um transtorno alimentar associado. Então, assim, o que eu diria... Não que na outra não vai acontecer isso, mas daí haveria algumas particularidades e, inclusive, avaliar a necessidade de tratamento farmacológico, né? Uhum. Mas, vamos pensar num indivíduo que ele come a mais, não tem episódios de compulsão. Mas, assim, todo dia que ele vai lá no buffet, ele pega frituras, né? Ele sempre come a sobremesa. Se tá boa, se tá ruim, ele pega, porque um docinho depois do almoço é legal, é gostoso, né? Então, assim, daí em casa, ele pede lanche a maior parte do tempo, né? Então, vamos dizer assim, isso a gente está falando... Eu costumo brincar que eu digo para minhas alunas, até uma fez um vídeo que ficou muito engraçado, que era que nem roupa, né? Então, assim, a gente tem a roupa bonitinha, a roupa para vir no podcast, a roupa para fazer a faxina em casa, né? A roupa para ir no baile de gala. E daí a comida, ela também é meio assim, né? Então, assim, bom, eu tenho aquela que eu vou comer aquele hambúrguer... Né? Aquela de comemoração, aquela de dia a dia, né? A do dia a dia. E a frequência com que cada uma... Só que tem gente que, porque realmente é muito mais gostoso, quer comer a comida gostosa, aquela de comemoração todo dia em todas as refeições, né? Então, assim, uma das questões é a gente começar a pensar como é que a gente pode reduzir isso. Tá, ok, um plano alimentar vai ser prescrito, calculado, para gerar um déficit, né? O suficiente para perda de peso, mas também que seja mantenível para aquele indivíduo, né? Mas a gente tem que começar a enxergar o que tá pior ali, porque às vezes tem muita coisa, né? Sim. Então a gente tem que olhar o que tá pior. Eu sempre pergunto a questão do sono, como é que tá dormindo, né? Então, vamos ver, vamos pensar que tá tudo ok, a questão é só alimentação, mesmo as orientações. Então, por exemplo, planejamento. Então, assim, um subdomínio ali da função executiva. Eu vou ter que me planejar. Porque se eu deixar pro acaso, eu brinco... A chance de você escorregar na casca de banana é muito maior. Eu brinco com os pacientes. Eu digo assim, daí junta a fome com a vontade de comer. Né? Então, assim, ninguém vai pensar em saladinha, né? Ou arroz com feijão mesmo, né? A preparar a comida. Se tu chegou tarde, tu tá louco de fome e o aplicativo tá ali piscando, te mostrando, né? Que hoje ainda é o dobro, né? Como é que é? Não, o aplicativo ali mostra, hoje porção dobrada, né? Sim. Então, assim, às vezes ainda existe mais 10 centavos, leve a porção grande. Então, assim, que ainda dá uma suposta vantagem, a pessoa né? sente que tá ganhando ainda. Que sente que tá ganhando. Por exemplo, uma coisa que os pacientes ficavam muito bravos comigo, que eu incomodava, eu dizia assim, sem buffet livre, tu vai pagar. Quanto? Mas não vale a pena. Pois é, mas é que se tu pagar, tu vai pensar mais vezes no que tu vai colocar. Porque tu deixar a ideia que o buffet livre é mais em conta... Tu vai ali, tu vai pegar... A pessoa vai se sentir quase na obrigação de comer mais para fazer valer a pena no ponto de vista financeiro. Exato. Olha só. E é interessante, não, assim, então um exemplo de algo que tem que ser pensado antes no planejamento, levando em consideração o comportamento mesmo, Exato. né? O processo de tomada de decisão, que pode-se partir do princípio que talvez seja um pouco disfuncional nessas pessoas, talvez ela esteja enviesada. Assim, eu não levaria assim, talvez não necessariamente ainda pro disfuncional, mas que
mas que já foi o suficiente para sustentar pelo menos um quadro de excesso de peso, né? Certo. Nossa, que interessante. Não tinha nem... Realmente, né? Uma pessoa vai para um buffet livre. Eu, inclusive, não gosto disso. Ou rodízio, né? Por exemplo, rodízio de pizza de carne, porque faz muito tempo que eu não vou mais, né? Gera realmente uma sensação de dever, né? Bom, paguei Exato. caro, então Tem que aí você faz aproveitar. uma conta, né? Bom, então tem que comer X tem que Pra aproveitar. valer. E realmente gera um desconforto, né? Você sai sentindo mal. Exato. Enfim, faz muito sentido. E daí depois vou pincelar algumas coisas, né? Então, por exemplo, assim, fazer lista do supermercado, ter as coisas em casa, deixar preparado. Então, assim, o planejamento, ele é essencial para conseguir reduzir, né, o mínimo dos estímulos que possam te tirar do prumo, porque já tem muitos. Sim. Né? Então, o tempo inteiro, a gente fica o tempo inteiro lutando contra os estímulos que passam, né? Outra coisa que eu acho bem legal, sabe? É a questão da memória de trabalho, se a gente for pensar. Então, assim, eu preciso ter o tempo inteiro na minha memória o que é importante, quais são os comportamentos que eu preciso ter para me manter alinhado ao meu objetivo. Então, por exemplo, se eu não tô com muito chamando o tempo inteiro para cá, teu objetivo é perder peso. Certo. Né? Teu objetivo é perder peso. Comer esse docinho que a tua colega te trouxe vai te afastar ou te aproximar, né? Como é que tá isso dentro do teu plano? Ele cabe ou ele não cabe, né? Então, assim, porque daí tu fica o tempo inteiro te lembrando. Porque acontece que a perda de peso, ela tá muito distante. Certo. E o paciente tem dificuldade, nós seres humanos, né? De que aqueles 100 gramas a menos agora vão ser necessários para contabilizar os 15 quilos no futuro. Sim. Né? A mesma coisa do dinheiro. Bom, esse R$1 que eu guardo lá na frente, né? Então, assim, que é o desconto temporal, essa capacidade entre a recompensa imediata e a futura. E daí acaba que, não vale a pena, isso aqui é maravilhoso. Mas vamos lembrar que na neurobiologia a gente tem um córtex órbito frontal ali, o que dá o preço pra coisa, que faz brilhar 2 vezes. Então, assim... Aquilo que tá ali agora tem um potencial de direcionar para aquilo maior do que a sua recompensa que tá lá longe. Tá muito você longe. Nem tá vendo, né? Assim, literalmente você não está vendo a recompensa que você quer, que no caso seria perder peso, por sei lá quais motivos que a pessoa quer perder peso, saúde, questão estética, esse é o problema dela. Então, e aí, então, realmente é um desafio para a pessoa conseguir se direcionar, fazer a escolha para a recompensa distante, né? Principalmente quando tem tanto alimento disponível. Na farmácia, esses dias eu entrei na farmácia e aí curioso, porque farmácia, pelo menos na minha cabeça eu associo teoria, né? Com um lugar que a ideia é promover saúde, né? Higiene pessoal e saúde, em teoria. Só que é curioso, comentei isso da última vez que eu fui numa farmácia com a minha noiva, né? Na hora que a gente foi pro caixa, assim como todos os caixas, um paredão de açúcar e chocolate. Eu até comentei e falei, curioso, né? A gente tá aqui num lugar que a pessoa vem em busca de saúde, muitas vezes, e a gente chega aqui num cenário que certamente tá direcionando... possivelmente pode direcionar a pessoa no sentido oposto e acabar desenvolvendo... É difícil controlar o ambiente, né? Não tem como, a pessoa vai ter que evitar farmácia, supermercado. E a ideia, então, do planejamento é tentar evitar esses momentos de conflito. É minimizar, né? Ao máximo. Porque as chances maiores são de que você vai perder a batalha, digamos assim. A recompensa imediata, ela tá na vantagem. Exato. Então, por exemplo, assim, eu vou numa festa, eu posso me preparar antes, eu posso comer alguma coisa antes para não chegar com tanta fome. Eu posso, inclusive, né, eu costumo orientar, eu vou planejar o que eu vou comer. Certo. Então, assim, eu sei o que vai ter, então eu vou começar a escolher. Vamos pensar, eu não abro mão do cachorro quente. Inclusive, planejar algo isso, com o palatável, nutricionista. né? Não, lá na festa,
teu aniversário do teu filho, vamos dizer, teu filho é pequeno, aniversário de criança, né? Que é um desafio. Não, vamos lá. Eu quero... que tu não abre mão? Eu quero um cachorro quente. Eu quero uma fatia de torta. E daí tu vê que a partir do momento que a pessoa... ela não ia fazer escolhas. Então, ela vai... Como ela sabe que ela tem uma quantidade limitada que cabe ali no orçamento dela... Sim. Ela já passa a treinar o órbito frontal dela. Porque ela começa a dizer assim, não, só um pouquinho, eu vou ter que escolher. Não dá pra comer todo. Então, assim, eu não vou poder provar um de cada um pra saber qual que é mais gostoso. Né?